Se a sua história fosse um livro e eu te perguntasse sobre ela, o que você diria? Em que página você está? Dá vontade de continuar a leitura ou dá vontade de desistir? Se você está em um momento da sua história em que dá vontade de desistir, eu tenho uma pergunta para você. Você conhece o autor da sua história? Em 2020, eu terminei a leitura desse livro, Isto é Filtro Solar. E quando eu terminei a leitura, a minha vontade era sair lendo esse livro para todo mundo. Num determinado dia, o pastor Emílio, o autor desse livro, repostou um story no Instagram. Quando eu vi o trecho do livro que estava repostado, eu falei, gente, esse trecho do livro Isto é Filtro Solar que eu quero gravar. Acontece que nessa postagem não tinha referência do livro, não tinha página, não falava que era o livro Isto é Filtro Solar, mas eu tinha lido o livro e eu sabia que aquele trecho ali era desse livro. E eu falei, vou gravar. Nessa época eu tinha começado a gravar trechos bíblicos e colocar no Instagram. E eu falei, gente, eu vou gravar um trechinho desse livro. Gravei o trecho do livro, editei, fiz a capa. E na hora de postar, que eu precisava colocar referência, eu não sabia em que página estava. Aí eu peguei meu livro, gente, eu comecei a folhear. Eu folheei ele de capa a capa, não achava onde estava aquele trecho. Porque, como eu disse, eu peguei ele de uma postagem do Instagram, que não tinha nenhuma referência, mas que eu sabia que era desse livro. Então começou a minha saga em busca da página do livro. Escrevi para uma pessoa da editora, esse livro é da editora Monergismo, era uma conhecida minha, ela falou assim, não, a gente não tem acesso, não consegue saber qual é a página. Ah, posta mesmo sem, não tem problema não, é bom que o povo procura. Só que para mim não dava, eu tinha que postar tendo a referência de livro, página, tudo bonitinho. Minha segunda tentativa foi ir atrás da pessoa que postou. Como eu disse, o pastor Emílio ele fez um repost. Então, tinha o nome ali da pessoa que postou, eu procurei o contato dela no Instagram, entrei em contato com essa pessoa, ela falou assim, olha, eu li o livro emprestado. O livro não está comigo, não tinha marcação, não vou saber te responder. Segunda tentativa frustrada. Entrei em contato com um amigo que eu fiquei sabendo que estava lendo também o livro, falei, ele está lendo recente, então ele vai saber onde está a página. Também não soube e fiz mais umas 2, 3 tentativas. No final do dia, gente, eu já estava esgotada. Eu já tinha perdido a minha paz procurando a página do livro. Quando eu já tinha me esgotado, eu falei, vou ter que escrever para o pastor Emílio. Escrevi para ele, falei, pastor Emílio, esse trecho aqui é do livro Isto é Filtro Solar? Porque a essa altura, gente, eu já estava até duvidando que o trecho fosse do livro, porque eu falei assim, não é possível, eu já procurei de todo jeito, não tá. Aí ele disse assim, Letícia, eu não sei, às vezes até eu esqueço as minhas citações às vezes, eu vou conferir aqui, mas eu acho que é. Aí ele falou assim, então me dá um tempinho que eu vou procurar aqui para você e já te falo. Gente, em menos de 5 minutos, ele me escreveu de volta com a resposta. A página, o parágrafo, ele tinha todas as respostas, sem dificuldade, porque ele era o autor. Aí você me pergunta, Letícia, por que você não procurou o autor? Você tinha um contato do autor e deu tanta volta, e se estressou e ficou ansiosa, sabendo quem era o autor, por que você não foi direto ao autor? Porque eu não fui direto ao autor. Eu sabia quem era o autor, eu sabia que o autor não era uma pessoa rabugenta, não era uma pessoa mal-humorada, pelo contrário, quem conhece o pastor Emílio sabe que ele é uma pessoa super acessível, super amigável. Eu não fui direto ao autor, eu dei voltas. E talvez, como eu, você esteja dando voltas. Talvez você esteja perdido num momento da sua vida, tentando se achar nessa história, ao invés de ir direto ao autor. Como eu, você está perdendo a sua paz. Como eu, você está ficando ansioso, ansiosa, ao invés de ir direto ao autor da sua história. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos antes de nenhum deles existir. Ao invés de ir direto ao autor, você tem dado voltas. E quanto mais voltas você dá, mais perdido você tem ficado. Aí eu te pergunto, se você está em um momento da sua vida em que você não entende o que está acontecendo, você não entende por que Deus te fez assim, você está cheio de perguntas. Por que eu tenho esses problemas? Por que eu me sinto como eu me sinto? E você tem recorrido a outros lugares, ao invés de dobrar os seus joelhos e falar com o autor da sua história. Você só pode viver uma página por vez, mas ele conhece o próximo capítulo. Você não consegue saber o que vem pela frente, mas conhecendo o autor, você deveria saber que tudo que ele faz é bom. Aí eu te pergunto, por que o desespero? Por que a ansiedade?
Livros do pastor Emílio são um exemplo. Quem conhece o autor sabe que o livro vai ser bom. Se o medo do que vem pela frente está tirando a sua paz, eu te convido a se questionar se você realmente conhece o autor. Aí talvez você me diz, mas Letícia, minha história está um caos, a minha vida está um caos, a minha vida virou do avesso. Quando eu penso que vai melhorar, as coisas pioram. Como você tem vivido em meio a esse caos? Qual tem sido a sua reação em meio a esse caos? Você tem glorificado a Deus mesmo nesses dias difíceis? A nossa vida se resume em glorificar a Deus, independente da história, independente do capítulo, independente da página em que nós estejamos vivendo, nós temos que glorificá-lo. E entender que a história é sua, mas que você não é o protagonista, muda tudo. E dá um pouco mais de sentido para isso. Porque independe de como vai a história, se ela vai bem ou se ela vai mal, você sabe como você deve viver. Não é sobre você, é sobre ele. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas, a ele a glória. Vamos pensar na história de Jesus? Desde o princípio, o plano era que ele viesse para morrer. Esse era o plano. Essa era a história. Ele veio para que a vida dele e a morte dele glorificasse o Pai. E ele cumpriu esse plano. A vida dele na terra tinha esse objetivo, glorificar o Pai. E a morte dele foi a consumação do objetivo. Talvez como Jesus, você também vai ter momentos em que você vai dizer, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como Jesus, você também tem que dizer, seja feita a tua vontade. Você pode passar por tudo nessa vida, entre alegrias e dores e sofrimentos, e até a morte. Mas você sabe que a morte não é o final da sua história. Nós temos uma vantagem. Nós não sabemos a próxima página, mas nós sabemos o final. O final da vida daquele que anda de acordo com a vontade de Deus. O final da vida daquele que sacrifica sua carne todos os dias, que não é perfeito, mas que se arrepende, que busca santificação. O final feliz é certo. Porque o final feliz não se trata de você ter tudo que você quer. O final feliz não se trata de você conseguir o carro que você quer, o relacionamento que você quer. O final feliz do crente é saber que ele estará com Cristo na eternidade. Não viva como se o que você vê aqui fosse tudo. A nossa vida aqui na terra é um sopro. A Bíblia diz que é como um sopro. Não se apegue. Mantenha o seu olhar nas coisas que são do alto. Quando você se sentir aflito e ansioso porque você não sabe o que vem pela frente, respire fundo, converse com o autor. E lembre-se que você não sabe a próxima página, mas você sabe o final. E o final é bom. Se esse vídeo falou ao seu coração, se você acredita que ele pode falar com outras pessoas, curta esse vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. Se você se lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Eu vou gravar outros vídeos, tem muito conteúdo guardado que eu vou colocar aqui no YouTube. E eu te peço que se inscreva no canal para que você possa acompanhar e receber os próximos vídeos. Tchau, tchau.